Om Namastê, todo mundo. Bom dia aqui da Índia. Espero que vocês estejam bem, que tudo esteja correndo bem com vocês. A gente está aqui então para a nossa aula de sânscrito, aula inaugural, na verdade, uma introdução ao que a gente vai ver no sânscrito. Então, dou boas-vindas a quem estiver assistindo, quem estiver participando. A gente vai navegar um pouquinho aqui pelo universo do sânscrito. Então, a gente tem, para começar, né, que dar boas-vindas, fazer como na tradição, fazer uma oração de abertura e com isso a gente, então, oficialmente começa o nosso estudo, digamos assim, transmitindo aqui ao vivo, direto, da nossa sala de aula da Índia, para onde quer que você esteja nesse YouTube, nesse mundão. Então vamos lá, vamos começar então, como eu falei, com a oração inicial. E a partir daí eu vou pegar vocês para navegar um pouco para navegar um pouco comigo nesse universo do sânscrito. Então, vamos lá. Namastê todo mundo. Então, primeira oração, e aí em seguida a gente continua a navegar nesse oceano do sânscrito. Om Shuklam Bharadram Vishnum Shashvarnam Chaturbhujam प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Om Shri Paninaye Namaha. Então a gente está aqui para ver, né, nessa introdução, nessa aula inaugural, como que o sânscrito pode ajudar a gente na nossa vida. Para que a gente precisa estudar sânscrito? E como é que a gente faz para aprender esse negócio? Né, tem várias coisas que a gente pode abordar. Então vamos lá, vamos pensar aqui comigo num aspecto importante, que é onde que a gente está, onde que a gente se encontra. Então, primeiro que ninguém busca um estudo de língua se não estiver interessado na língua por si mesmo, por exemplo, um linguista, ou na cultura, na numa sociedade, numa estrutura, né, digamos assim, social, cultural, religiosa, que traz aquela língua como veículo de expressão. Então a gente teria o interesse em estudar sânscrito se a gente tem, então, um interesse naquilo que está representado pela cultura, ou pela religião, ou pelas práticas, ou enfim, conectado de alguma forma com aquilo que o que é que é o foco de interesse, que é o centro da minha atenção. Mas para alcançar aquilo, eu preciso então de um meio de comunicação com aquelas pessoas, ou com aquele texto, ou enfim, com aquela religião. Então, primeiro lugar é avaliar onde que a gente está. Geralmente, quando a gente vem, assim, do Brasil, né, ou de uma cultura ocidental,
a gente vai ter então o interesse baseado em alguma exposição anterior com outros elementos que levam a gente a um estudo de sânscrito. Então, primeiro, a gente vai ter sido exposto, talvez, a ioga, ou então foi exposto à meditação transcendental, algum tipo de meditação, aos mantras, né, porque foi exposto à meditação, na sequência tem o mantra. E aí foi exposto, talvez, à astrologia, hoje em dia, né, a astrologia é tão famosa, ou então foi exposto a, o que a gente pode dizer, a uma aula de Vedanta também, né. Com tanta gente famosa como a professora Glória, o Jonas, outros professores como Guilherme Romano e tanta gente que tem um alcance grande no próprio YouTube ou então na vida de uma forma geral. Então, ou encontrou um swami, encontrou um acharya, encontrou alguém que vem de uma tradição dhármica, que vem de uma tradição do Sanatana Dharma, que hoje em dia é mais conhecida como hinduísmo, como, digamos assim, eh, enfim, tradição védica, o hinduísmo, enfim. Então a gente precisa entender de onde que a gente vem, ou talvez a Ayurveda, né, a Ayurveda está ficando tão famoso. Fiquei muito feliz de saber que o pessoal, do da escola de Ayurveda abriu com permissão do MEC, conseguiram permissão do MEC para abrir um bacharelado em Ayurveda no Brasil, de 5 anos. Então não só antigamente a gente só tinha curso de massagem ayurvédica, né, e depois de o Danilo, o professor Danilo de Brasília começou um curso de ervas medicinais, isso eu estou falando, vamos botar aí uns 20 anos atrás quase, né, e tinha o Ayurveda, digamos assim, no Rio, né, tinha um polo lá da Associação Brasileira de Ayurveda. Hoje em dia tem Ayurveda, curso de Ayurveda em todos os lugares. Com o Vida Veda, com esse pessoal da escola de Ayurveda e agora ou com o Fábio, né. E hoje em dia, agora recentemente, a gente já tinha curso de pós-graduação, que uns 6 meses atrás esse mesmo pessoal da escola de Ayurveda conseguiu autorização do MEC para fazer um curso de pós-graduação eu acho que em práticas integrativas e agora começou um curso de Ayurveda bacharelado de 5 anos, como esse que o pessoal faz aqui na Índia. Aqui na Índia tem o BAMS, BAMS, que é um curso de medicina ayurvédica. Então veja, a gente tem que ver de em todas essas áreas, para que a gente adquira um conhecimento compatível com a fonte desse conhecimento, e para que a gente não dependa de nenhum intermediário no meio do caminho. A gente vai precisar ter acesso às chaves que abrem, né, esse baú de conhecimento. Então, se a gente pensa em qualquer tradição dhármica, ou seja, em qualquer das linhas de hinduísmo, digamos assim, que a gente encontre nos dias de hoje. Se a gente pensa em Ayurveda, em yoga, em meditação, em tantra, enfim, tantra está dentro das linhas dhármicas, né. E se a gente pensa em qualquer uma dessas áreas, a gente vai então ter, hã, ter que ter acesso à língua onde esse reservatório está preservado. Então, calhou, de alguma forma, a gente não sabe bem porquê, mas enfim, é o que a gente vê hoje em dia, a tradição de conhecimento dessas áreas, seja da meditação, da espiritualidade indiana, ou indiana que a gente chama, porque a gente conecta com o país Índia. Mas se a gente parar para pensar, até mesmo Bali, Malásia e tantos outros lugares têm essas tradições ainda vivas. Então a gente não pode dizer que é uma tradição indiana, porque praticamente todos os países, né, da Ásia, daquele sul da Ásia ali, tem uma influência dessa cultura dhármica de uma forma ou de outra, ou tem marcas dessa cultura ter passado por aquele país de uma forma ou de outra.
Então não é algo restrito a um país, com aqueles limites, né, de barreiras de território que a gente está acostumado a ver nos dias de hoje. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que a tradição, e seja em que área de conhecimento for, no yoga, no ayurveda, na astrologia védica, no enfim, na meditação, ficou preservada ali nessa estrutura de uma transmissão de conhecimento nessas regiões, né, predominantemente no que a gente chama de Índia nos dias de hoje. E como que isso fica preservado? Exatamente, fica preservado por conta da língua. A língua é um instrumento incrível de preservação de um conhecimento, porque é através dessa transmissão oral que todo o conhecimento é passado adiante para as próximas gerações. Mesmo nesse momento, com toda a tecnologia de internet, YouTube e tudo mais, vendo as mensagens de vocês, vendo, né, se a transmissão está funcionando ou não, mesmo com todas essas tecnologias, para eu poder me comunicar com vocês, eu vou precisar de um tipo de linguagem. Pode ser uma linguagem falada, pode ser uma linguagem escrita, mandar um namastê pessoal, né, então tudo que a gente vive, experiencia e principalmente tudo aquilo que a gente quer passar adiante, depende de uma linguagem, seja ela falada ou escrita. Então a linguagem é um meio de transmissão de conhecimento, primeiro. E aí essa linguagem como meio de transmissão de conhecimento, é aquilo que vai fazer com que as coisas sejam passadas adiante, como eu estava falando, e principalmente vai fazer com que esse conhecimento fique preservado dentro dessa estrutura do que a gente chama de Índia. Então, como que a língua preserva esse conhecimento? Aí a gente entra numa característica que é do sânscrito, e não da maioria das outras línguas. Vamos ver as outras línguas primeiro, como por exemplo o português. Originalmente o português foi falado em Portugal, chegou no Brasil com os portugueses e se modificou da mesma forma que em outras ilhas, em outras regiões da África e tudo mais, o português evoluiu, ou talvez involuiu, não sei como é que cada um vê, mas o português se modificou para se adaptar a uma estrutura de uma sociedade que vive associada à expressão que aquela língua dá para gente. Então, o português de Portugal já não é mais nem perto do português do Brasil, em vários aspectos eles se diferenciam muito. Aí, mesmo o português no Brasil, digamos assim, a gente vai ter sempre, em todas as línguas, uma questão de uma língua culta, né, uma língua falada popularmente, até uma linguagem de rua, né, com uma linguagem bem depreciativa, digamos assim. Então, mesmo dentro daquela língua, por exemplo, o português, vão ter várias formas de expressar, naquele mesmo português, de expressar as ideias, de acordo com as palavras, com as colocações, com as formulações de sentenças, de frases. Então, a gente passa a ter uma dinâmica. A língua é dinâmica. Ela se adapta à sociedade do seu tempo. Ela expressa as ideias, expressa os costumes, ao mesmo tempo que ela se adapta e se modifica ao que está presente ali dentro daquela sociedade. Então tá, então como que a língua vai preservar algo e não modificar? As pessoas que falam essa língua, ou que usam essa língua, devem ter um valor por usar determinadas regras, por continuar numa determinada utilização daquela língua que preserve o seu conteúdo original. Então aqui a gente tem um fator mais importante do que a própria língua, que é o que? A atitude das pessoas que usam aquela língua. Né, então a gente vai ter lá o digamos, atitudes mais puritanas, né, como o pessoal gosta de falar, mas a questão é, aqui no nosso contexto, que existe dentro dessas tradições de conhecimento que ficaram preservadas na Índia, não estou dizendo que são exclusivas da Índia, mas ficaram preservadas na Índia. Essas tradições de conhecimento que ficaram preservadas na Índia têm uma característica mãe, que é o valor por dar continuidade àquilo que existia no passado,
sem que haja uma modificação, uma transformação. Então a gente tem aqui um valor por reproduzir aquilo que foi aprendido, sem que haja uma modificação no conteúdo daquilo que é apresentado. Então, assim, o que que acontece dentro dessas tradições védicas, ou dessas tradições de conhecimento dhármicas? Tanto a língua quanto as tradições relacionadas a práticas, a meditação, por exemplo, ao yoga, à ayurveda, coisas que são práticas, aplicáveis, todas em todo o sistema de pensamento que ficou preservado dentro da Índia, que a gente conhece hoje, tem como base um valor por reproduzir alguma coisa que foi aprendida, sem necessariamente modificar, acrescentar nada, melhorar, sabe, a gente tem esse impulso ocidental de que tudo tem que ser reinventado, tudo tem que ser novo, tudo tem que ser fresquinho ali. Alguma ideia tem que ser sempre nova, não pode nada, não pode nem repetir roupa, que dirá ideia, né. As pessoas não podem nem repetir roupa, que dirá ideia. Então, tudo tem que ser brilhante, novo, fresco e, enfim, surgindo ali sempre algo novo. E esse tipo de pensamento não existia, não estou dizendo que não existe agora, não existia dentro dessas tradições. Então, como a sociedade, ou a sociedade pensante, digamos assim, detentora de conhecimento, tinha um valor por uma preservação desse conhecimento, eles criaram mecanismos para que esse conhecimento fosse preservado. Um dos mecanismos essenciais dentro da tradição védica é a a transmissão oral de professor a aluno, ou seja, o professor fala, o aluno escuta, e o sistema de repetição e de aprendizado, que era presente em todos os gurukulams e que está presente até hoje nos gurukulams que ensinam Veda até hoje. Então existe um formato de aprendizado, uma metodologia de ensino que faz com que aquela repetição traga, né, da mente do professor à mente do aluno, traga uma transmissão sem interrupção ali, ou pelo menos quase sem interrupção. Depois a gente vai entrar nesse ponto. Então, o principal que a gente precisa ver é que esse valor por preservar também chegou na língua, chegou numa estrutura de pensamento por trás, que chega a contribuir com a estrutura da língua. Então, a língua tem uma estrutura de preservação com base nas suas regras de gramática, de utilização e tudo mais. Então, aqui entra um sábio, um rishi chamado Panini. Panini, que é esse que está aqui no. Deixa eu botar aqui para vocês. Então, esse que vocês viram na imagem é um sábio chamado Panini, que tem como como trabalho da sua vida, um texto chamado Ashtadhyayi, que significa aquele que possui 8 capítulos. Ashtadhyayi, aquele que possui capítulos em número 8, né, então 8 capítulos. Então ele traz esse Ashtadhyayi com uma literatura chamada sutra, que tem, né, uma forma de expressar esse conhecimento de forma condensada, chamada também aforismos, ou a gente poderia dizer mais como fórmulas matemáticas, né, fórmulas da química, da física, da matemática, nesse sem nessa mesma nesse mesmo formato, né, de umas formulazinhas curtas, que você abre e aplica e volta, né, e mantém a fórmula lá decorada. Né, Panini codificou fórmulas para o uso da língua, da gramática que rege a língua. Então ele codificou um sistema que já existia antes dele. Como que a gente sabe que já existia antes dele? Porque ele cita autores, outros acharyas, outros professores, que falavam sobre aquilo e que ele concorda ou discorda e, enfim, no estudo do texto
a gente encontra essas discussões. Então Panini traz um sistema codificado, inspirado pelo próprio senhor Shiva. É dito que o próprio senhor Shiva, Bhagavan Shiva, e traz, uma revelação para ele, num momento de meditação, ele visualiza o senhor Shiva, né, ou tem uma visão, né, assim, tem uma experiência de transcendência em que ele visualiza o senhor Shiva, e o senhor Shiva dançava como Nataraja, sacudindo o seu damaru, o seu tambor na mão. E conforme aquele tambor rolava, tá 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 tá, esse sábio, esse Rishi Panini, ouvindo aqueles sons do tá 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 do damaru de Shiva, reconheceu os sons que estão presentes nos fonemas mais básicos da língua, as vogais, as consoantes, né, algumas sílabas representando os fonemas mais básicos da língua. E a partir daquela visualização, daqueles sons, ele também entendeu ou visualizou ou enfim, chegou ali a uma visão de um sistema para preservação dessa língua, um sistema para preservação desse conhecimento sobre a língua, que já existia antes dele, porque dentro dessa tradição, que se baseia no Veda como o começo, né, de todos os sistemas de conhecimento, então todas as tradições védicas têm como início, têm como marco inicial o Veda, né, esse corpo de conhecimento chamado Veda, e o Veda acontece que é em sânscrito, né, então sânscrito também é chamado Deva Bhasha, a linguagem dos devas. A a a fala, a linguagem, a conversação, bhasha, tem todos esses sentidos, fala, linguagem, conversação. Então a língua dos devas, dos divinos, dos seres divinos, ou do divino de uma forma geral. Então acaba que o pessoal faz uma brincadeira aqui na Índia que, assim, porque o divino começou falando em sânscrito, o sânscrito apareceu no mundo, né, então não é criação de ninguém, mas é escolha do divino, de alguma forma. Todas as línguas que existem na face da Terra, se a gente considera a cosmologia indiana, todo o universo foi criado, né, desse mesmo divino, então essa língua estaria presente em tudo que está criado dentro desse universo, inclusive nos outros países, nas outras épocas do passado, presente e futuro, e em outras instâncias de existência, nesse mundo que a gente vive, no mundo dos divinos, nos mundos inferiores, em tudo isso a gente vai encontrar a influência dessa desse conhecimento primordial, digamos assim, e dentro desse conhecimento primordial, a língua primordial que seria chamada Samskritam ou sânscrito em português. Então esse sânscrito vem da criação do universo, para começo de conversa, né, vem revelado para Panini pelo próprio senhor Shiva, numa visão, e vem descendo numa transmissão de ensinamento que começou até mesmo antes de Panini, que foi por causa dos Vedas, Nirukta está lá, Vyakarana está lá. O que é Nirukta? Nirukta é a explicação das palavras que estão presentes nos Vedas. Vyakarana é o estudo da gramática, também primeiramente orientado para o Veda. Então, vamos voltar aqui, vamos reunir tudo isso num pensamento único. Então, dentro dessas tradições chamadas védicas, ou seja, dentro de todas as tradições de conhecimento que nasceram ou se inspiraram ou vieram dentro de uma cultura, de uma religião ou de uma sociedade que tinha como base o conhecimento contido no Veda, depois mais tarde nos Vedas. A partir desse conhecimento védico, tudo isso começa, digamos assim, a florescer, a diversificar e a chegar para a gente em todos esses sistemas de conhecimento. Então, o Veda
tem lá as suas angas, as suas partes que são necessárias, tipo acessórios, são necessários para entender o conhecimento do Veda, e entre esses acessórios, chamados Veda Angas, a gente tem então Nirukta, por exemplo, que é a explicação da formação das palavras, Vyakarana, que é a gramática da língua, Chandas, que é a métrica com qual deve-se cantar, né, essa estrutura do Veda. E aí a gente tem também outros Vedas, Upavedas. A gente tem outros conhecimentos que são derivados desse Veda, como, por exemplo, o sistema de Ayurveda, que vem também dentro disso e mais tarde no sentido de estrutura de conhecimento, o yoga e todas as outras práticas derivadas dessa tradição védica. Tradição essa nascida dos Vedas, é chamada então tradição védica, que se diferenciou em inúmeros caminhos, todos eles levando a linguagem original do Veda como um fator de continuação desse conhecimento. Então veja, o Veda originalmente era em sânscrito, com todo o conhecimento que continha, tudo aquilo que era necessário para entender também apareceu junto com o próprio Veda, então o Vyakarana, a gramática e tudo mais, também apareceu junto com o Veda. Isso se diferenciou, se estratificou, digamos assim, em várias áreas de conhecimento, até mesmo matemática, arquitetura, dança, música, escultura, né, construção de templo, administração, tudo isso brotou, digamos assim, dentro desse mesmo sistema de conhecimento védico e usando para se expressar a mesma língua sânscrita. Então veja, quando a gente aprende a língua sânscrita, a gente abre um universo inteiro que vai desde a administração, como governar um reino, né, que tem lá os textos em sânscrito para isso, até o que a gente conhece de yoga, de ayurveda, de astrologia, de meditação, abre uma gama de possibilidades incríveis de um conhecimento que transcende não só essa realidade que a gente vive, mas segundo o próprio Veda, transcende mesmo a existência desse universo, né, porque é Deva Bhasha, é a linguagem do divino. Então é mergulhar nesse divino na sua forma de som. É um outro aspecto que a tradição venera, né, Shabda Brahma. É esse divino transcendental na forma de Shabdam, na forma de sons. Shabda geralmente é traduzido como palavra, mas aqui geralmente é entendido como os sons primordiais. Então todos os sons primordiais desse universo estão representados aqui, tanto pelos símbolos quanto pelo conhecimento do da língua sânscrita propriamente dita. Então vamos lá. Então o que que a gente precisa agora para adentrar nos portais dessa tradição védica, dessas tradições milenares? A gente precisa conhecer então a língua que abre as portas para todos esses conhecimentos que talvez a gente esteja buscando, ou pelo menos um deles que a gente esteja interessado. Então como que a gente começa a estudar qualquer língua? Vamos pensar aqui comigo, seja o sânscrito, que foi revelado a Panini, que deixou um sistema de gramática amarrado, que a gente, querendo ou não, todas as pessoas que ensinam hoje em dia, elas podem estar em Oxford, em Cambridge, ou nos Estados Unidos em algum lugar, ou no Brasil em algum lugar, ou mesmo na África, ou na Ásia em algum lugar. Todo o sânscrito que a gente tem hoje em dia, antes de entrar no aspecto da língua por si só, todo o sânscrito que a gente tem hoje em dia, então, é baseado nessa gramática de Panini e tem linhas de ensinamento que preservam essa estrutura dentro do que Paunini deixou para gente, e tem outras linhas que se diversificaram, se estratificaram em outros aspectos, e até gente criando, né, novas metodologias de ensino, novas expressões, novas formas de ver a gramática,
Mas tudo isso nasce então do que é chamado sânscrito clássico, que é o que Panini deixa para gente. Então, antes de entrar no estudo da língua, eu vou fazer mais uma diferença aqui, só para a gente guardar na memória, a gente vai voltar a isso talvez no futuro, que é a diferença entre o sânscrito védico e o sânscrito clássico. É considerado que antes de Panini, o que quer que tenha de sânscrito, de gramática, de explicação das palavras, de entendimento da língua, era focado apenas nos Vedas e com uma gramática, com um uso, com uma estrutura muito própria e particular. Esse sânscrito, essa língua sânscrita, é chamada sânscrito védico, porque diz respeito apenas aos textos ou ao conhecimento que estava relacionado aos Vedas. Mas esse sânscrito era falado, ainda é falado. Quem diz que a língua é morta tem uma classificação muito restrita para ver o que é vivo, o que é morto. Né. É dito que uma língua morta não produz conhecimento. Então, por exemplo, o latim, o latim é considerado uma língua morta, porque não tem mais conhecimento sendo produzido nessa língua. Você pode ter pessoas falando a língua, mas não tem uma estrutura de conhecimento sendo produzido naquela língua. Mas isso não é verdade para o sânscrito. Apesar da gente ter 5 vilas que falam sânscrito na Índia, então em 5 regiões da Índia, vilas em alguns lugares, você tem pessoas falando em sânscrito como eu estou falando com vocês em português. Então, existe uma linguagem falada ainda viva, existe a abordagem dos rituais, e então uma das justificativas para ser uma língua morta é que ela estaria restrita aos rituais. É verdade, os rituais todos usam os mantras, a estrutura de de canto e tudo mais, que está usando o sânscrito. Mas, por outro lado, a gente tem jornal diário, quinzenal, em sânscrito, com publicações que vêm descendo nos últimos 100 anos. O primeiro jornal em sânscrito foi publicado há quase 100, em torno de 100 anos atrás. A gente tem revista semanal, quinzenal, com em torno de 60, 70 anos. Hoje em dia, a gente tem canal no YouTube de notícias diárias, como a gente vê na televisão, dando a previsão do tempo, dando a política, o jogo de cricket, né, porque na Índia ninguém se interessa muito por futebol, vai jogar cricket, ou então xadrez, ou então alguma coisa que está acontecendo, né, no meio ambiente, ou num país, né, num outro país. Então existem noticiários, digamos assim, tanto na televisão aberta da Índia, quanto nos canais do YouTube, com uma linguagem do sânscrito usado como linguagem de expressão de tudo aquilo que está acontecendo aqui, nesse momento que a gente está vivendo. Então, não pode ser considerada uma língua morta, como foi classificada há 200 anos atrás, há cerca de 180 anos, 100, 150 anos atrás, pelos primeiros estudiosos, mas é sim uma língua que tem uma estrutura dinâmica no sentido da conversação, o que se conversa em sânscrito hoje em dia é diferente, claro, que da língua culta presente nos textos e enfim, nos corpos de conhecimento, e tem essa dinâmica de língua, de se adaptar, de criar novas palavras, por exemplo, Sanganakam é o nome em sânscrito para um computador, que está aqui na minha frente, do qual eu estou transmitindo a aula para vocês, né, então, Doordarshanam é uma televisão, né, então existe a construção de palavras, monitor, televisão, é chamado Doordarshanam. Por exemplo, a lâmpada, essa lâmpada que a gente tem de tubo, né, é chama tube light em inglês, né, essa lâmpada que a gente tem em tubo, que é comum, né, agora de LED e tudo mais, essa é chamada Danda Dipa. Danda é um bastão, Dipa é uma lâmpada, né, uma lamparina. Então Danda Dipa, Danda Dipa, é
essa luz em tubo, que a gente tem em todos os lugares agora. Então, assim, a língua é dinâmica, ela se reinventa, ela se adapta, mas então a gente vai ter várias fases dessa língua. Basicamente, o que a gente vai dividir é em 3 fases: o sânscrito védico, o sânscrito clássico, que é o que Panini deixa para gente, e o sânscrito moderno, que a gente está vendo nos dias de hoje, com novas gramáticas, com novas abordagens. Então, assim, a gente tem a estrutura da língua. Agora vamos voltar aqui. Como que a gente entra, então, nesse estudo de língua ou de qualquer língua que seja? A gente vamos pegar a nossa própria história. Enquanto criança, né, todo mundo nasceu sendo capaz de produzir determinados sons indiferenciados provenientes da nossa, né, respiração e do uso desse nosso aparato aqui vocal. Então todas as crianças vão começar nha 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 nha, a, ba 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 ba, ma 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 ma, né, todo mundo começa com uma produção de som indiferenciada, que vai de acordo com a casa, a família, o lugar, o país, esses sons indiferenciados vão começar a se diferenciar em sons específicos, de acordo com o quê? Veja, a capacidade de produzir som nasce com a gente. Ia. Mas como que esse se transforma nessa linguagem que eu estou falando e que vocês são capazes de ouvir e compreender, né? Então, existe a produção do som que vai ser, digamos assim, treinada, organizada para ter correlação com um sentido. Então não é só produção de som, mas é a produção de som de forma ordenada, que tem, por consequência, um sentido, que todo mundo compartilha, que todo mundo compreende. Então a criança começa sendo capaz de produzir sons indiscriminados, mas ela começa como? Ouvindo tudo aquilo que está ao seu redor. Então, o primeiro ponto de aprendizado de uma língua não é a capacidade de produzir sons, mas é a capacidade de ouvir as outras pessoas pronunciando determinados sons e associar aqueles sons ao significado, ao sentido por trás daqueles sons. Assim que a gente aprende qualquer língua. Então, desde criança, né. Então a gente começa como bebê, olhando o mundo ao redor e percebendo que existem determinados sons que têm um significado por trás. Aqueles sons são ordenados de uma determinada forma, com um significado por trás, então você é capaz de se comunicar com outra pessoa. Você pronuncia determinados sons, eles têm um significado, a outra pessoa que tem a mesma base que você, conhece aqueles sons, decodifica o significado e entende o que você está falando. Então, por exemplo, apesar do bebê começar com os sons indiferenciados, like quando o bebê começa a fazer ma, a mãe já fica toda feliz, né. "Ih, vai falar mamãe, vai falar mamãe". Aí todo mundo vira começa lá com a criança: mamãe, mamãe, mamãe", né, mãe, mamãe, ma, pá. Então, vai trabalhando ali o processo de aprendizado e de diferenciação desses sons até ser capaz de falar palavras, cada vez vai ganhando mais vocabulário, vai ficando com uma língua mais fluente, e assim a gente começa a falar. Então, qual é o aprendizado natural de qualquer língua? Primeiro vem o escutar. Então, primeiro, antes de tudo, apesar de ser capaz de produzir vários sons, o primeiro ponto do aprendizado da língua é nascido da escuta. A gente precisa aprender a escutar aqueles sons de forma ordenada que vão ser capazes de representar alguma coisa, ou seja, de ter algum sentido que vai levar a um processo de comunicação. Então, o primeiro ponto é ouvir. Ninguém começa escrevendo, concorda comigo? Ninguém começa escrevendo as coisas. Todo mundo começa ouvindo.
ouvindo primeiro e falando depois, reproduzindo. Então você escuta e você reproduz. Você escuta, você reproduz. Então, quando a mãe começa "ma", e a criança começa repetindo "ma", e aí um começa a interagir com o outro, a estimular o outro, então você vai ter ali a escuta e a pronúncia, a reprodução daqueles sons. Com o tempo, você vai vendo o quê? O sentido daquilo que você está falando. Então primeiro você escuta, depois você repete falando, depois você associa ao significado daquilo que você escutou, e aí começa então a linguagem falada fluir, né, com 4, 5 anos a criança já está falando tudo, entendendo tudo, então já tem uma escuta madura, já tem uma reprodução, uma capacidade de pronunciar aqueles sons de forma madura, e já tem uma bagagem de significado do que aqueles sons colocados juntos. Por exemplo, maçã, por exemplo, pássaro, são sons isolados, mas quando colocados juntos formam a palavra maçã, formam a palavra pássaro, e cada uma delas vai ter essa junção, né, de sons vai ter um significado embutido lá. Então, a gente começa ouvindo, reproduzindo e pegando o significado daquilo que a gente vai ouvindo e reproduzindo. Mais tarde, em torno dos 5 anos, digamos assim, 4, 5 anos, a gente começa a aprender então a representar esses sons e esses significados na forma de uma linguagem escrita. Então ninguém começa escrevendo de cara, todo mundo começa ouvindo, reproduzindo, significando e aí escrevendo. Então essas são 4 etapas muito importantes no aprendizado de qualquer língua, até mesmo se você for aprender inglês, francês, alemão, sânscrito, você vai precisar passar, de uma forma ou de outra, por essas 4 etapas de aprendizado, porque é a forma com que todo mundo aprende desde criança, mas sendo adulto, essas fases são mais curtas. Essas fases podem coexistir. Por exemplo, a gente pode ouvir os sons e já tentar associar os significados, já tentar reproduzir associando com o significado, já tentar ouvir, identificar o que está ouvindo e associar com uma escrita, porque a gente é adulto, nosso cérebro é mais maduro e mais capaz. Mas não tem como a gente pular etapas no sentido do aprendizado. Então agora, depois disso tudo, trazendo para a metodologia de ensino que eu vou estar usando para apresentar para vocês a língua sânscrita, a gente vai ter então essas 4 etapas sendo utilizadas no processo de aprendizado. A primeira então é o escutar, a segunda então é o reproduzir, a terceira vai ser o entender o que você acabou de escutar e reproduziu, e por último, então, a reprodução desses sons na forma de uma escrita. Agora vamos entrar num outro ponto, já na direção do final da nossa aula, que é a relação da escrita. Então tá, a gente tem os sons são produzidos nessa região, a gente vai escutar o que for possível, né, dentro do que a gente consegue reconhecer e vai treinando o ouvido para reconhecer sons que a gente não tem em português, que essa é uma outra questão. A gente vai ter sons comuns, com sons que a gente fala e escuta em português, mas vão ter fonemas, vão ter sons que são diferentes daquilo que a gente tem de bagagem do português, então a gente precisa primeiro, como uma criança, aprender a ouvir esses sons que a gente não teve exposição anterior para eles. Esse é um ponto que dificulta um pouco quando a gente começa a aprender o inglês, o francês, o espanhol, porque existem sons que, apesar de serem similares aos sons que a gente tem em português, não são exatamente na mesma região, na mesma forma, na mesma do mesmo jeito, né, que a gente coloca a boca, a língua, o ar para representar aqueles sons, a gente precisa então aprender a ouvi-los e aprender a reproduzi-los quando eles não têm a ver com a nossa bagagem de som do português. Aí entra a questão da escrita.
né, quando a gente entra na questão da escrita, a gente vai precisar de um alfabeto. O que que é o alfabeto? Uma representação gráfica, ou seja, com linhas, com desenho, digamos assim, daqueles sons que são falados. Então a gente provavelmente nunca parou para pensar sobre isso, mas a gente usa um alfabeto chamado latim ou romano. O alfabeto por si mesmo é chamado latim ou romano. Esse alfabeto geralmente chamado romano, ou enfim, latim ou romano, é apresentado para a gente da forma que a gente escreve o português. É o mesmo alfabeto que a gente usa para escrever o português, a gente usa para escrever o inglês, a gente usa para escrever o francês, a gente usa para escrever o espanhol. Todas essas línguas usam o mesmo alfabeto, ou seja, a mesma representação gráfica na forma de linhas, né, de desenhos ali. Então o A é A, o B é B, né, então a gente tem lá os sons e a representação gráfica daqueles sons. Mas esse alfabeto que a gente usa não é o único alfabeto presente no mundo para representar os sons das diferentes línguas que existem, né. Então, um dos alfabetos para representar a língua sânscrita, um deles, né, é o alfabeto chamado Devanagari. Vou colocar um exemplo aqui para vocês. Deixa meu mouse aqui. Então, o alfabeto chamado Devanagari é o alfabeto da língua portuguesa. Não, é o alfabeto que basicamente a gente vai encontrar a língua sânscrita. Oh, eu estou atrás do. Só um segundo. Vou para o outro lado. Então, é o alfabeto que a gente vai encontrar para representar a língua sânscrita. Por exemplo, aqui na frente de vocês tem duas línguas representadas pelo mesmo alfabeto. Aqui no topo, a gente vai ter, eu vou marcar aqui para vocês me acompanharem, é um alfabeto diferente do nosso, claro, todo mundo vê aí umas curvinhas, uns desenhos diferentes, mas esse alfabeto está sendo usado para representar duas línguas diferentes. Olha que incrível! Eu vou mostrar aqui para vocês. Nesse lugar aqui, nesse lugar aqui e nesse lugar aqui embaixo, esse alfabeto é usado para representar a língua sânscrita, do primeiro capítulo do que todo mundo conhece como Mahabharata. E todos os outros lugares que eu não marquei, o mesmo alfabeto é usado para representar a língua Hindi, que é uma das línguas que estão presentes aqui na Índia. Então, um alfabeto pode escrever várias línguas diferentes, como a gente usar o nosso alfabeto para escrever o francês, o inglês, o espanhol, tá, e o português. Da mesma forma, esse alfabeto diferente, ou seja, essa representação gráfica da língua, pode ser usado para escrever línguas diferentes. Como, por exemplo, esse alfabeto é chamado Devanagari, que significa Nagari é uma cidade, Deva dos divinos, né? Então, Devanagari. Esse Devanagari é usado para escrever o sânscrito, que é o nosso interesse nesse estudo, é usado para escrever o Hindi, que é esse que também está aqui na frente de vocês, não marcado em verde, é usado para escrever outras línguas, até mesmo Nepali e outras línguas dessa região. Não só na Índia, como no Nepal, né, também, apesar do Nepal ter sido parte da Índia no passado. Um outro exemplo, agora, é a gente ver aqui esse slide que traz para gente o verso de meditação a Bhagavad Gita. A gente tem, então, aqui 2 alfabetos diferentes. O nosso alfabeto, aqui na parte de baixo, e o mesmo alfabeto da visualização anterior na parte de cima, chamado Devanagari. Então a gente tem o Devanagari
nessa parte aqui superior, e a gente tem então o alfabeto latino-romano nessa parte aqui inferior. Mas apesar da gente ter 2 alfabetos, a gente tem apenas uma língua representada nesses 2 lugares, que é a língua sânscrita. Então, apesar da gente estar usando o nosso alfabeto aqui nessa parte de baixo, o nosso alfabeto está sendo usado para representar a língua sânscrita. Então, vem aqui comigo num conceito para fechar essa esse entendimento. A gente tem então opa, desculpa, ok. A gente tem então 2 alfabetos, por exemplo, o nosso alfabeto latim e o alfabeto Devanagari. A gente pode representar a nossa língua portuguesa em qualquer alfabeto, inclusive em Devanagari. E a gente pode representar a língua sânscrita em qualquer alfabeto, inclusive no nosso alfabeto latim. Então, aqui tem um processo técnico, digamos assim, de representar a língua em diferentes alfabetos, é chamado transliteração. Agora, só para a gente fechar a aula, a gente precisa entender, então, 2 palavrinhas técnicas aqui. Uma é tradução, a outra é transliteração. Tradução significa pegar uma palavra numa língua e usar a palavra equivalente numa outra língua. Por exemplo, maçã em português é chamada apple em inglês. Todo mundo sabe, apple, né. Mesa em português é chamada table em inglês. Então a gente tem aqui 2 palavras que apontam para o mesmo objeto, aquele objeto, fruta vermelhinha, assim, que a gente desenha, né, que a gente come, é chamado em cada uma das línguas por palavras diferentes. Então a gente tem um objeto e esse objeto ganha um nome diferente em cada língua. Ok. Por exemplo, coco, aquele coco verde, Narikelam é a palavra em sânscrito equivalente ao coco verde que a gente tem em português. Então as 2 palavras apontam para o mesmo objeto. E quando a gente muda de uma palavra para outra, de um idioma para outro, a gente está fazendo uma tradução. Então eu vou traduzir Narikelam como coco verde em português. As 2 palavras representam a mesma coisa. Agora, quando eu vou representar uma língua em 2 alfabetos, como a gente viu aqui, vou voltar para essa tela aqui, quando a gente representa a mesma língua, é sânscrito no de cima e é sânscrito no de baixo. O que a gente está mudando é só a representação gráfica e não a língua. A gente está fazendo um processo que é chamado transliteração. A maioria das pessoas aprende o sânscrito desde o início através de um processo de transliteração, usando esse alfabeto aqui de baixo, verde, que é o nosso alfabeto latim, para representar os sons e as palavras em sânscrito. Tem um problema aí, porque a maioria dos textos, como você pode ver aqui no texto do Mahabharata, é escrito em sânscrito, em Devanagari. Então, para que a gente tenha acesso aos originais, a gente vai precisar mergulhar nesse alfabeto original, para ter acesso, então, aos originais desse conhecimento que a gente está buscando. Então, a gente vai ouvir, como metodologia de ensino, a gente vai ouvir, reproduzir, entender o significado daquilo que a gente está ouvindo, a gente tem que escrever. Mas dentro desse processo de ensinamento, o que eu vou estar ensinando para vocês para escrever é direto no alfabeto Devanagari, usando o mínimo possível de transliteração, ou seja, usando o nosso alfabeto o mínimo possível.
para que você, o mais rápido possível, seja capaz de ler e entender o que está ali na sua frente, nesse alfabeto chamado Devanagari, que a gente vai chamar de alfabeto original, entre aspas, do sânscrito, que esse alfabeto também evoluiu. Tinham vários outros alfabetos antes, evoluíram para o Nagari evoluiu para o Devanagari que a gente conhece hoje, e assim a gente tem a representação como essa que eu mostrei para vocês. Então o alfabeto se modifica com o tempo, é dinâmico, o o o a língua se modifica com o tempo, é dinâmica, é uma língua viva, está presente, né, em vários lugares, inclusive em revistas, em canal do YouTube, em sites. Por exemplo, vou colocar um site aqui para vocês, que é todo em Devanagari, olha que máximo. Veja só, esse aqui é um site que é o Adwaita Sharada. Vamos voltar lá para o início da página. Mukhaprishtham, ou seja, homepage, né, página original. Então esse aqui é um site com textos da tradição védica, produzido pelo Ashram de Sringeri, em que o site inteiro está escrito em sânscrito, usando apenas o Devanagari. Olha que incrível, todas as fotos, texto, se você vai olhar aqui o menu, os textos que o site estão presentes estão dentro de Grantha, toda a estrutura super moderna, na forma, né, de de tabelas ou naquele formato de diagrama. Tudo que você precisa procurar, você vai ter que procurar usando o Devanagari, esse alfabeto lá. E como esse site, tantos outros estão presentes. Por exemplo, a gente tem não, eu vou mostrar para vocês de uma próxima vez. Então a gente tem vários vários materiais disponíveis para yoga, para Vedanta, para Ayurveda, para tudo que você quiser, digamos assim. Tudo isso está dentro dessa tradição védica com a abordagem do Devanagari muito mais presente do que outras abordagens que a gente vê, por exemplo, usando a nossa própria língua sânscrita. O nosso próprio alfabeto. Então, é para que a gente entenda, para que a gente veja essa estrutura, de uma forma mais ampla, que eu estou começando essas aulas. Então, para que a gente vai estudar sânscrito? Para adentrar um manancial de conhecimento, um oceano de conhecimento em várias áreas diferentes. Como que a gente vai estudar sânscrito? Ouvindo, entendendo o que a gente está ouvindo, reproduzindo e escrevendo o mínimo possível no nosso alfabeto e o máximo possível no alfabeto em Devanagari, para que a gente já entre com um pezinho lá, já mergulhando nesse universo do sânscrito, já com tudo que o sânscrito pode oferecer para a gente. Então vejo vocês na próxima semana, já começando com o processo de escuta e reprodução dos sons primeiro, e na etapa seguinte, na escrita desse alfabeto Devanagari, associando aos sons que a gente aprende com o sânscrito. Então, vejo vocês na nossa próxima aula. Dou boas-vindas aos alunos novos. Deixo aqui o e-mail, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, é só entrar, mandar um e-mail para a gente ou entrar no nosso site, preencher lá o Fale Conosco, uma coisa assim, e a gente tenta responder o mais rápido que puder, de acordo com a disponibilidade dos ajudantes. Vejo vocês em breve. Uma boa noite para vocês e até a próxima.
Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate Om Shanti 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 Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Tat Sat. Namastê todo mundo, obrigada. Até breve. Até já.